Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selmo Cash, agora Alexandre Soares Silva de volta, graças a Deus. Aí, que bom te ter aqui, Alexandre. Obrigadão. Eu acho bom também, te agradeço, Selmo. Você, desde a última vez que você esteve aqui, além do Totolino, você participou daquele filme da Kéfera, Pronto, Falei, Sim, com uma o Fábio comédia. Rossi. E você também fez, não sei se antes desse período, uma série chamada O Negócio. São essas suas... Tem mais experiências suas como roteirista que a gente não sabe? Tem várias. É que a vida de roteirista é escrever tipo 17 roteiros e um deles ser produzido, né? Todo roteirista de Hollywood fala isso, ele escreveu 17 roteiros e um foi para as telas de cinema. Então tem vários projetos que nunca chegaram a se materializar no mundo material, ficaram no plano astral. Uhum. Mas no mundo real também teve uma série sobre Vale Tudo, chamada Real Heroes, na Fox. E eu trabalhei também no desenho animado do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um pouquinho. Esse desenho eu não fiquei sabendo. Não. É de quando esse desenho? Era dos anos 2010, 2000, por ali. E como é que Na Globo. a experiência do roteirista para o escritor de romance é uma coisa muito diferente, é muito mais louco? Como é que é? É muito diferente, principalmente pela liberdade que você tem para escrever romance, que é um negócio delicioso, né? Ainda mais no Brasil, em que os editores... A gente não tem a tradição dos editores que se metem em tudo. E ainda bem, porque, sei lá, eu não saberia conviver com essa tradição, para falar a verdade. Você vê aqueles editores clássicos americanos que mudavam todo o texto e estilo. O editor que editou o Raymond Carver criou o Raymond Carver, né? Você vê, dá para ver os textos originais do Raymond Carver, como ele escreveu, e os textos pelos quais ele é conhecido, que é sempre frases curtas, tudo muito curto, muito objetivo, naquele estilo Hemingway, sem adjetivos e tal. E o Raymond Carver é conhecido por isso, mas daí você vai ver o original dele, não era nada disso, eram frases mais complexas, mais emocionais, e o editor é que criou um Raymond Carver novo. E no Brasil a gente não tem essa tradição. Eu me sinto muito mais livre, porque para escrever roteiro, é isso que eu estava falando dos editores americanos, só que decuplicado e por pessoas, muitas vezes, sem muito talento ou visão artística, né? Nem comercial, às vezes, o que é pior, porque você esperaria, cara, falando mal do mundo audiovisual, mas você esperaria que os executivos de canais e de streamings, quando eles vão interferir no roteiro, eles pelo menos tivessem um interesse comercial. O interesse deles fosse que aquilo fosse visto por muita gente. E você se surpreende que muitas vezes, pelo menos é a minha experiência, eu estava mais interessado no sucesso comercial e de público do que o executivo de canal. O executivo de canal, as pessoas não entendem isso, eu acho, o quanto a ideologia é importante para as pessoas, o quanto isso domina as pessoas. E executivo de canal, ainda mais que pessoas, ainda mais que seres humanos, isso acontece com executivos de canais. Eles querem mais, eu não gosto do termo lacrar, mas acaba sendo isso. Eles querem ficar bem com um grupo de amigos seletos que estudaram no colégio Santo Inácio ou whatever. Eles querem almoçar e jantar com essas pessoas e sentirem bem que fizeram um projeto falando sobre minorias, não sei o quê. Eles não têm o interesse comercial que as pessoas acham que o capitalismo promove. Você, assim, mal comparando, o roteirista ele é meio que um chão de fábrica com as palavras. Ele vai fazer aquilo que já foi determinado, programado, não dá para fugir muito. Depende do roteirista, né? Se você tem um nome estabelecido, e no Brasil qualquer coisinha frívola faz o seu nome ficar estabelecido, né? Daí a reação é diferente. Aí as pessoas se curvam e dão mais liberdade.
mas o normal que se vê é ser, de fato, um operáriozinho mandado ali. E mandado, às vezes, é mandado por uma sequência de chefinhos, assim, que está acima da pessoa, uma cadeia. Até a mulher do produtor, não sei quem, todo mundo palpitando, os atores querendo mandar o texto na hora da filmagem, né? O que é um negócio engraçado que eu queria que os atores entendessem isso. Porque quando você vai escrever um roteiro e escreve um diálogo, você ficou meses pensando naquilo, testando o negócio em voz alta, pensando se isso se encaixa na história ou não se encaixa. Pode não ser perfeito, mas você ficou meses só fazendo isso. E recebeu a opinião de 500 pessoas. Então, se sobrou e apareceu no roteiro, é porque foi pensado não só pelo roteirista, mas por 500 pessoas. Daí chega o ator e vê aquilo pela primeira vez, no calor do set de filmagem, e ele tem uma opinião genial que vai mudar a frase para melhor. E muitas vezes estraga a história inteira, porque a pessoa não sabe que o ator não tem às vezes consciência de que ele está falando isso, porque isso ele falou antes na cena tal. E como ele está filmando tudo fora de ordem, ele não tem a consciência disso, que ele está falando um negócio que tem que ser repetido antes, porque isso vai ter um efeito na história. E se ele mudar as palavras, não vai ter esse efeito. Uhum. E você teve uma frustração também com diretores, do diretor, você pegar uma cena, o Fábio falou disso, ele pegou uma cena de uma menina que estava meio que dando, acho que, bala para as amiguinhas, para as outras crianças, numa coisa de venham ser meus amigos, uma coisa inocente, e aí o diretor pega isso e parece que ela está subornando as outras crianças. Ele mudou a percepção, né? Você já passou por coisas assim? Há várias vezes. Eu tive sorte que eu trabalhei há muitos anos com um diretor só que respeitava muito o texto, que era o Michel Tchikomirov. Mas ele é muito a exceção, porque o que acontece muitas vezes é você vai ver o negócio filmado e a intenção da cena é diferente. O diretor não entendeu a intenção da cena, de modo que isso não casa na história. Você está vendo a história e tem uma cena que não tem nada a ver com a história. E a pessoa que está vendo o filme, ela não vai entender exatamente, porque ela nem sabe qual seria a intenção da cena, né? Ela só vai entender que tem alguma coisa que não está funcionando para ela. Mas isso acontece muito, 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 porque o diretor muitas vezes só pensa no lado visual, quer mexer a câmera assim, assado, não sei o quê, para impressionar outros diretores. E, de novo, a intenção artística e comercial sendo, na verdade, posta de lado por uma mera vaidade meio cretina de momentos. Isso acontece bastante. E agora você está trabalhando em algum roteiro que você acha que vai para frente, vai virar filme? Eu tô com os roteiros vendendo aí, eu e o Fábio, né? Inclusive o projeto que eu falei do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Uhum. não um desenho animado que eu fiz anos atrás. Tem um projeto de filme com o Fábio Danese. Só que Monteiro Lobato hoje em dia é super persona não grata nos Está sendo streamings. reescrito, né? Ele é dado como um fato que ele era racista. Ele é intocável agora. Eu acho que vão surgir alguns projetos sobre ele ainda, porque ele caiu em domínio público, né, ou está para cair. Mas que ele está sendo muito rejeitado, massacrado e linchado, injustamente, ele está. E ele é racista no. Assim, na cabeça, né? Na cabeça. Mas ele está dentro daquilo que era normal à época dele. Ele não é especialmente racista. Tem isso, mas o que as pessoas mais citam é Emília sendo racista contra a tia Anastácia. Né? A Emília é uma boneca de pano racista, ela é horrível. A Emília é horrível. A Emília é um personagem. A gente sabe o que é a Emília, né? A graça da Emília é fazer coisas erradas e falar coisas erradas. Né? E daí ela fica chamando a tia Anastácia de preta beiçuda, negra beiçuda, não sei o quê. E tem um momento em que, se não me engano, Monteiro Lobato descreve a tia Anastácia subindo num coqueiro de uma maneira que pode parecer com um macaco subindo num coqueiro, mas é um negócio tão trivial. Ele claramente não era da Ku Klux Klan, ele não estava colocando cruzes pegando fogo no jardim de negros, nada disso.
Até porque na vida pessoal dele não tem nada que aponte assim, esse cara Não, muito pelo odiava negro, esse contrário. cara destratava as pessoas na rua, nada disso, né? Não, 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 muito pelo contrário. E é um dos, sei lá, 5 maiores escritores brasileiros, provavelmente em termos de estilo, acho que claramente, né? Um dos 10 maiores da literatura de língua portuguesa, não dá para jogar ali fora. E é o maior infantil, não é? Sem dúvida, ninguém chega perto, né? Até Ninguém hoje chega. ninguém conseguiu criar um universo aqui para criar. Talvez o Maurício de Souza, mas mesmo assim quadrinhos o Maurício, né? Mas em Ah, termos de literatura mesmo, acho que ninguém fez um universo infantil igual o não. Monteiro Lobato. Para mim, quem chega em segundo lugar é o João Carlos Marinho, do Gênio do Crime. Não sei se você já leu. Antigamente eles mandavam ler E, na escola o Gênio do Crime. sim, eu li ele e o Pedro Bandeira, eu lia muito na escola. Eu Na nunca li o escola eu Pedro. li dois do Pedro Bandeira e meu pai comprou os outros que eu queria acabar de ler. Ah, eu lia Marcos Rey, Stella Carr, tinha uns escritores assim, né? Mas eu acho É, o João Carlos Marinho o maior de todos, né? Depois do Monteiro Lobato. Né? o João Estela Cara e o outro eram da coleção Vagalume, não? Tinha outras coleções também na época, mas tinha a coleção Vagalume que marcou a época. Não tem gente para fazer meio que uma nova coleção Vagalume, uns livros assim, infantis, infanto-juvenis, fazer uma coleção como foi feita na época? Ali tinham talentos tão excepcionais que não se reproduziram em nenhum outro momento da história. Então, eu acredito que tem talentos. O problema é que esse gênero, e a gente estava conversando sobre isso, né? Você sabe disso. Esse gênero do infanto-juvenil é um dos que mais foram destruídos e atacados pelo movimento woke. Né? Está completamente dominado por isso, completamente. Assim, toda a história tem que ter lições de moral. Só que isso sempre foi um problema da literatura infantil, né? Da exigência de lições de moral na história. Só que com o movimento woke isso saiu fora do controle completamente, a ponto de ser só o que você tem na história. Nenhuma criança quer ler essas coisas, né? O que eles vão fazer é afastar crianças para sempre de livros, traumatizar para sempre e afastar para sempre. Devem haver esses escritores que você está falando, mas eles não vão encontrar editores. A gente tem que encontrar cada um deles e ir dando o telefone da Danube, o site da Danube, para eles irem mandando. E tinha que ter uma Danube Infantil. infantil, ou um selo infantil da Danube. Eu tive a sorte de estar agora na Timbu, escrevendo a Eu ia editora falar da Timbu. Timor. Mas você vê, o meu livro não é. O meu livro infantil é sobre uma capivara que fala. Ele não é de direita, de conservadora, não é nada disso. Né? É uma capivara só. É uma capivara que fala. Não é uma Fala. capivara rothbardiana, libertária. É uma capivara que fala, vivendo aventuras. Só que mesmo isso, assim, uma história simples de aventura para criança, não dá mais no mercado lá fora. Não é possível mais. Tem que ser sobre minoria, tem que ser sobre homossexuais, transexuais. É opressivo o clima. Completamente. É tão maluco que eu tenho que ser otimista de achar que isso vai passar, porque bateu na parede e está começando a quicar de volta. Porque é um negócio que não se sustenta há muito tempo. Como é que você chegou na Timbu? O Aliás, João, você teve a ideia de escrever um livro infantil, já que você vem de experiências adultas, aí como é que você teve essa ideia? Como é que você foi se inspirando? Você leu muita coisa infantil? eu adoro ler, eu sempre gostei de ler literatura infantil. Aquela frase de São Paulo, lógico que quando eu era criança eu gostava de coisas de criança, mas quando eu virei adulto eu larguei as coisas de criança. Eu não passei por essa fase. Eu continuo lendo Sítio do Pica-Pau Amarelo, os livros de Nárnia, e às vezes até a Beatrix Potter, que é para criança, bem menor. Aliás, eu traduzi um livrinho da Beatrix Potter recentemente. Mas eu adoro ler livro de literatura infantil. Quando eu comecei a escrever, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu comecei a publicar. Os 2 primeiros livros que eu publiquei eram infanto-juvenis. Daí eles foram adotados em escola e tal. Eu ia em escola falar com as crianças e tal.
Eu gostava disso. Eu só interrompi, mas sempre me deu vontade de escrever para crianças menores até. Daí eu estava vendo o filme do Ursinho Paddington e me deu vontade de fazer uma história com uma capivara que falasse. Eu não tinha história, mas aí a história me veio na cabeça. Daí eu encontrei o João, né, o João Cirilo, que é da editora Timbu. E ele me convidou para... Primeiro ele me convidou para dar uma palestra em Mossoró, no Nordeste. E eu fui lá em 2021 ou 22, não lembro mais. E daí, quando eu estava lá, ele e o pai dele, o Hilder, me convidaram para escrever uma história infantil. Né? Só que eu não estava ainda na minha cabeça a ideia bem desenvolvida da capivara que fala e o professor que não escuta. Só que quando chegou o ano passado, a ideia surgiu inteira na minha cabeça. Eu escrevi o primeiro rascunho em 20 dias. Reescrevi bastante vezes, né, com a ajuda do João também, porque o João entende mais o que é o mercado para criança. Né? E acho que ficou legal. Agora eu estou escrevendo o segundo livro da capivara que fala. E aí você pretende fazer uma série ou vai parar nesse segundo? Eu gostaria de fazer uma série, sim. Eu gosto dessa tradição americana de literatura saxã, né, de literatura de língua inglesa, de séries de livros. A gente não tem muito isso, né? Aqui é até considerado meio um abuso ou falta de imaginação, mas eu quero, por exemplo, no romance adulto que eu vou lançar agora em abril, que é sobre um playboy fracassado no Rio dos anos 20, que é uma comédia, a minha intenção é fazer uma série de livros, pelo menos 3. Eu já estou no segundo, mas idealmente eu vejo uma prateleira se enchendo de livros, como o Woodhouse fazia. No caso da capivara, então, seria assim, cada livro seria meio que um episódio das aventuras da capivara, vamos colocar assim. Uma aventura diferente, né? Porque na primeira, no primeiro livro, ela e o professor, que é um amigo dela, um arqueólogo, eles descobrem uma cidade antiga no meio da Amazônia, que é uma cidade de capivaras que falavam. Né? Uma civilização antiga, o Capibaristão. Daí, no segundo, eles resolvem um mistério sobre um fóssil que desapareceu. Eles são detetives no segundo livro. Então, cada livro vai ser uma aventura diferente. E tem o público-alvo é criança a partir de 5 anos, 7. Eu acho que essa parte não é muito comigo, né? Eu escrevo e a editora quem escolhe quem é o público-alvo, eu não sei. Mas eles acham que é entre 8 e 10, 11, acho que é algo assim. Vai servir como, de repente, reforço para aula de português, alguma coisa do tipo? Tem uma função educativa ali de verbos, alguma lição dessas matérias mais elementares? De português e gramática, eu não sei, talvez, não tem um português incorreto lá. Ele tem um pouquinho de lições lá, que você pode dizer que são lições ou aprendizados que podem ser usados em sala de aula. No caso do primeiro livro, é um pouquinho sobre você ouvir o que as pessoas à sua volta falam, né? Saber escutar, saber se importar com que as pessoas à sua volta que gostam de você, que você gosta, o que elas querem da vida. Saber se importar com os outros, basicamente. Então dá para usar isso em sala de aula para falar sobre esse assunto. E aí, de repente, é uma lição para a comunicação de pais e filhos, né? Para o filho prestar mais atenção no pai e na mãe, alguma coisa. E saber se comunicar melhor também. Né? E então você está com esse. E aí, o que você falou agora é o Férico Luar, no Copacabana Palace. E você escreveu sem vir aqui ao Copa. Eu também moro aqui, nunca pisei lá. Dizem que é aberto. A piscina parece que é aberta ao público, algumas pessoas, mas eu nunca fui. Você pode pagar pelo uso de um dia e ficar usando a piscina, né? Eu acho que não tenho certeza. Tem muita gente que faz isso e daí tira foto e coloca no Instagram para parecer em dias diferentes, para parecer que está ficando hospedado. Eu gostaria, algum dia eu vou ficar no Copacabana Palace, mas não fiquei ainda. Mas a verdade é que eu não preciso pesquisar muito. Eu fiz alguma pesquisa sobre o Rio de Janeiro dos anos 20, mas não muita, e nem faço questão de fazer, porque eu me conheço como escritor. Eu sou um escritor mais fantasioso, assim, não sou um romancista histórico. E o rio que aparece na cidade é um rio de fantasia mesmo.
Eu inventei nomes de ruas, e nomes de restaurantes, e nomes de personalidades famosas. De modo que esses saudosistas do Rio Antigo, que são muito, tipo, pessoas com a personalidade do Rui Castro, assim, podem ficar desapontadas com o livro. Porque não é isso. Não tem grandes pesquisas, não. Ou seja, a rua que eu moro não vai aparecer no seu livro, já estou decepcionado. É um rio fantasioso, é um rio muito melhor, eu acho, do que Sim, o sim. Xingu. Você botou os vendedores de livro na praia, mas isso não É. é tão fantasioso assim. Acho que eu Não, achei não, muito mas a lá. questão é que, não, eu sei que tem uns cebinhos assim, né? Mas imagina aqueles buquinis que tem na margem do Rio Sena, com aquelas barraquinhas de Sim, sim. metal, e um público que vai lá só para isso, e uma atrás da outra, assim. A Sei. praia, não tanto no Férico Luar, mas no segundo que eu estou escrevendo, a praia de Copacabana é quase inteira, assim, com fileiras e fileiras de vendedores de livro, muito mais do que vendedores de água de coco. E um público leitor ávido que vai lá para ler na areia, que vai lá para livros antigos. Ler na areia, até que a gente lê, e é uma boa que enquanto a gente está lendo na areia, ninguém passa para pegar o celular. Então, é um hábito bom. Mas isso é outra coisa também, não existe violência no que eu estou criando, não existe nada de ruim. Entendi. Então, é bem legal a ideia, né? Eu não li o livro, por óbvio, mas a ideia é legal. A capa que você fez é bonita. Você não, né? Alguém fez para você, né? A capa que vai ser usada foi feita pela editora, né, pela com inteligência artificial. O Diogo botou o prompt lá e saiu aquela capa. Eu não sei se foi o Diogo ou se foi algum Uhum. designer, mas Mas ficou alguém legal. colocou. Né, Só que o personagem que está na capa é o personagem do livro, mas uns 20 anos depois do que ele está no livro. Já que no livro ele tem o personagem que é um playboy fracassado, ele tem 22 anos no livro. E não é tão gordo quanto está na capa, ele só é cheinho. Mas 20 anos depois, que é quando eu estou escrevendo o segundo livro, ele tem 42 anos no segundo livro, Aí já está obeso mórbido. aí ele aí ele está assim como está na capa do Férico Luar. E você pensou em alguém em particular, alguma história para fazer o Férico Luar? Você quis falar de. Pessoa, como é que veio essa história na sua cabeça? Qual é a sua Eu, inspiração? eu acho que há muitos anos atrás eu pensava nisso lendo Woodhouse. E também vendo filmes americanos, tipo do Fred Astaire, que se passa no Rio, Uhum. Flying Down to Rio. E o Rio que aparecia nos filmes naquela época era o Hitchcock, né? Aquele filme com Cary Grant e Ingrid Bergman, que tem várias cenas no Rio, e o Rio parece maravilhoso, né? Em todos aqueles filmes. E eu queria escrever um livro passado naquele mundo, inteiramente falso. Tão falso que tivesse uma lei, por exemplo, em que estrangeiro tinha que saber dançar samba para ficar no Brasil, isso não era preso. Todo mundo tem que saber dançar samba, isso não era preso Porra, no você Brasil. expulso para São Paulo. Imagina eu. E eu tinha essa vontade, e também pegar histórias, só que não exatamente inspirado nesses playboys daquela época, tipo Baby Pinhatari, não exatamente inspirado nesses caras, Jorginho King, porque esses caras eram bem-sucedidos, né? O meu personagem é tímido e desajeitado, e quando ele é bem-sucedido é inteiramente por acaso. Porque eu comando a situação como um deus ex-máquina e eu faço ele ter sorte de vez em quando. Mas ele não tem muita habilidade com mulheres. Eu estou lembrando agora do Jorginho Guilherme, tem uma estátua dele em frente ao Copacabana Palace, não sei se você sabe disso. Não, não, não sei. Tem uma estátua dele, de vez em quando algum gaiato pega um skate e coloca na mão dele para não ficar segurando. Aí fica aquela estátua segurando dois skates assim. É engraçado. Eu apenas acho que ele se ocupou a vida inteira de coisas mais interessantes que skates. Sim, mas com certeza. Mas hoje a função da estátua é muito essa. É legal. Eu ainda vou fazer uma viagem para o Rio em breve e dar uma explorada no Copacabana Palace. E bem em frente, acho que é bem em frente ao Copa Palace, assim, no calçadão, tem uma do Senna. Eu acho que é ali em frente. Ah.
Tem o Senna com a bandeira, então. Mas é legal de ver, né? O Copacabana Palace, quando você caminha de manhã, assim, é uma visão bonita. É Uma das muito coisas agradável que o Rio arquitetonicamente. preserva. Ele tem um aspecto, assim, acho que um pouco de, sei lá, me parece um castelo às vezes. Eu acho que ele foi meio copiado de hotéis que tinham em Cannes, alguns hotéis franceses, né? Mas ótimo, ainda bem que foi copiado. Né? É. Não, pelo Eu já menos olhei, eu olhei 500 fotos dele por dentro, eu nunca estive lá, né? nem eu. Folhei livros e tal, mas na minha cabeça eu acho que eu conheço bem. De qualquer maneira, é um Copacabana Palace fantasioso, até porque o meu livro se passa em 22 e o Copacabana Palace foi inaugurado em 23. Né? Deixa eu ficar assim, eu estou muito no escuro, não estou? Tá, um pouco. Eu não lembro quando ele foi, não lembro não, eu não sei, né? Se eu lembrasse seria perigoso, né? Me estaria muito velho. Mas eu não tenho certeza de quando ele foi inaugurado, mas ele virou ele é um símbolo daqui, né? De Copacabana, a gente associa com um monte de coisas, inclusive pivetes e arrastões, Eita. mas a Copacabana que você não é um livro, não é uma reprodução histórica, é uma história que você quis contar daqui você fantasiou em cima de um lugar real, né? Aquilo que chama-se de loosely based, de repente, né? Que se chama de quê? Loosely based, vagamente baseado. Ah, sim, sim. Super vagamente. É tipo Nárnia passado no Brasil. Porque o Brasil inteiro é o Brasil meio Nárnia, no meu livro. E aí você está fazendo a história desse cara em 3 livros. Eu espero que ele não morra no final do terceiro para ter mais histórias depois, né? Ou você vai fazer uma coisa geracional de. Não existe morte nesse mundo. nesse, Rio Hã? de Janeiro, nesse Rio de Janeiro não existe morte, nem doença, nem nada sério. Então ele vai durar, né? As histórias desse personagem vão durar algumas décadas aí. É a minha intenção, mas Todo depende. livro. É a minha intenção, mas depende da recepção, né? Se as pessoas vão gostar, não vão gostar. Mas eu, de qualquer maneira, eu vou escrever 3, mesmo que ninguém goste. Meu irmão A já gostou. trilogia está garantida de qualquer jeito. O primeiro se passa quando ele está começando a carreira de Playboy dele. Ele tem 22 anos. O segundo que eu estou escrevendo agora é o fim da carreira de Playboy dele, porque ele se casa. Ele começa o livro casado, com 42 anos. E o terceiro vai ser nos anos 30, em um ponto no meio, quando ele está no auge da carreira falsa, né? Porque é meio uma imagem falsa que ele tem de Playboy. E além você tem, antes do. O primeiro livro de seu da Danúbio é O Homem que Lia os Próprios Pensamentos, que é uma série de contos. Você tem contos aí que você escreveu nesse meio tempo, que você pretende reunir, lançar? Ou você deu um tempo nos contos e está só focando em romance? Não, eu escrevo contos de vez em quando. Não quando eu estou escrevendo romance. Quando eu estou escrevendo romance, eu escrevo só um romance mesmo. Antes de começar depois que eu terminei o Férico e antes de começar o segundo da série, eu escrevi vários contos. Eu acho que já tenho o suficiente para um livro novo, mas talvez ele seja fininho demais. Não sei se eu espero um pouco mais para ter mais contos. Mas já está chegando perto de poder ter um segundo livro de contos. Se você lançar agora, você chuta quantas páginas? Eu chuto 100, dependendo do tamanho da letra, mas é por volta disso, né? Poderia publicar, eu acho, desse tamanho. O Diogo, aliás, ele acha que seria uma boa publicar livros que ficassem no meio do caminho entre um conto e um romance, né? Novelas. E eu nunca fiz isso, mas o Diogo acha que comercialmente seria uma coisa interessante. Fazer livros, romance, novelas mais propriamente falando, né? De 100 páginas, 110 páginas. E eu acho que depois do livro que eu estou escrevendo agora, eu vou tentar fazer alguma coisa assim, porque é um tamanho intermediário que eu acho interessante. Posso pegar talvez alguma ideia de conto e ver se eu consigo explorar um pouco mais alguma história.
O Igor Salles, quando esteve aqui, ele falou que ele está encantado com a ideia do microconto. O que você acha? Te encanta? Você acha, Microconto? você não Ah, gosta dessa ideia? eu acho que eu já escrevi até alguns. Não, eu gosto da ideia, gosto que exista, assim, mas eu não é o que eu me vejo fazendo, eu sou um pouquinho mais prolixo. Uhum. Mas não tenho nada contra. Você já tem alguns? Num passado distante, eu escrevi alguns. Tinha uma época que tinha alguma voga em blogs que era todo mundo escrever microconto, e Microconto. eu escrevi microcontos também naquela época. Mas não é o que eu mais quero fazer, não. Eu acho que eu tenho um tamanho médio de contos que acaba sendo natural para mim, que é mais ou menos 10 páginas. Às vezes um pouquinho mais. É. E dentre esses contos, eu lembro que eu provoquei sem querer uma febre do Dr. Palhinha no Twitter. O Dr. Palhinha não volta, né? Você está com medo do Alexandre ler o Dr. Palhinha? Lógico, eu sou completamente maluco. Eu teria medo de ficar me segurando com as piadas do Dr. Palhinha, assim, para não parecer racista, para usar as palavras com clareza. Ele não tem graça, né? O Dr. Palhinha, você tem que ser meio bruto. Tem Sim, que ser meio sim. bruto. Porque ele é bruto. Ele pertence a um tempo e lugar que hoje não são mais o nosso, né? Não, inteiramente não. Isso é uma coisa que eu acho engraçada, porque existe uma tradição do. Existe o racismo, como as pessoas imaginam hoje em dia, que é um negócio asqueroso, né? Mas existia, e sempre existiu, um racismo amigável, um racismo piadístico, de amigos que se falam, que zombam da raça um do outro, sabe? Sim. Isso sempre existiu e está muito reprimido hoje em dia. Pelo Ou visto, escondido, né? Continua existindo, mas está reprimido. eu lembro, eu estava vendo uma entrevista de um jornalista aqui do Rio, Rica Perrone. Ele estava contando que ele estava zoando um amigo dele, que é negro. É. Estava ele, eram três na mesa. E eles estavam brincando, um zoando o outro, eles zoando ele, todo mundo rindo, gargalhando. Aí o cara que estava na outra mesa falou: ah, não, não, aí não pode. Aí falou: cara, peraí, a gente tá entre nós aqui, fica na tua aí. É que sempre teve isso na história da humanidade, né? Sempre teve a versão pior do racismo também. Uhum. Mas também sempre teve a versão leve, né? E você não pode. Você acha que vai conseguir reprimir isso, mas a humanidade não vai mudar. A tendência do ser humano é você interagir com os seus amigos zombando do amigo. É assim que a gente interage com os amigos, homem principalmente. E você vai zombar dizendo que o cara é. Você vai zombar o quê? Vai dizendo que o cara é racista? Não, você vai zombar dizendo que a raça do seu amigo é ridícula de algum jeito, ou que a escolha sexual dele é ridícula de algum jeito. É assim que você vai zombar, né? Ou a deficiência dele, de alguma coisa, ou você perdeu um ponto fraco, né, da pessoa. Mas o que Mas me. é com carinho, né? É, É com carinho. Nem sempre é com carinho, mas o que eu estou falando é que existia isso também, com carinho. uma coisa que me assusta, e você tem mais propriedade para falar do que eu, é que você não pode criar um personagem que seja racista para mostrar como aquele comportamento racista é errado. Sim. Você não pode fazer. Quer dizer, você pode, se, em termos, né? Talvez algumas pessoas tenham licença para fazer isso. Se ele for super caricatural, e, obviamente, se ele for um branco que trabalha com agro no Brasil, ou um pastor evangélico, Sim, ou sim. alguma coisa assim. Mas a verdade é que a esquerda ficou um pouco anti-arte, né? A esquerda no século XX ela meio que tomou o caminho de agente artístico e a direita é não artística. Mas nos últimos 20 anos ela cedeu a arte para a gente, se a gente quiser. Porque eles não estão mais interessados em efeitos estéticos, né? Estão interessados em efeitos políticos. Eles querem mudar o mundo. Não a si mesmos, mas ao mundo. Isso não é arte, né? E aí você não poderia fazer, por exemplo, um membro da. Tudo bem que isso não tem na realidade brasileira, eu sei que não. Mas você não poderia fazer um membro da KKK para mostrar como aquilo é ridículo, eu imagino.
Não, ou talvez pudesse, mas o que é perigoso é que algumas pessoas vão reclamar. Porque o Tarantino fez isso, né? Eu não me lembro de ninguém falar nada, mas talvez também se fizesse filme agora, as pessoas reclamassem, não sei. Eu acho que eu vi essa ideia, não sei se você já viu American Fiction, Não e vi essa ainda. ideia tá um pouco presente lá, porque a moça de cabelo azul chega para o professor negro e fala: me ofende olhar para a palavra niga. Ele, não, mas se eu consigo conviver com isso durante a aula, que faz parte da literatura, você também consegue. E ela, não, eu não consigo, me ofende. Mas você sabe que ela tem um poder mágico, assim, quem gostar de esoterismo podia estudar isso, né? Essa palavra tem um poder mágico extraordinário, porque ninguém reage a nenhuma outra palavra do jeito que as pessoas reagem a essa palavra. Eu estou falando literalmente mágico, as Sim, pessoas sim. deviam usar isso em rituais ocultistas. É um negócio extraordinário na maneira com que as pessoas resolveram encarar essa palavra. Eu acho curioso. Uma coisa que me chama a atenção é que quando eu vejo filmes, jogos, séries, as pessoas negras falam essa palavra umas para as outras numa boa, tranquilo. É Sim. corriqueiro. Mas se eu descer agora, sei lá, em Nova York e falar isso, acho que a polícia me prende. Eu não Não sei se você viu o Lobo de Wall Street, vi, Leonardo vi bastante DiCaprio. tempo, mas eu vi. Eu adoro aquele filme, né? Já vi umas 3, 4 vezes. Mas tem uma cena que ele está com Jonah Goldberg no avião, e aqueles personagens são super horríveis, né? Uhum. E eles estão conversando sobre algum negro, e eles entre si usam a expressão the N-word. Eles entre si não falam nigger. O que é super falso. Vamos dizer que aqueles caras, nos anos, sei lá, que época se passa aquele filme, aqueles caras não falavam a palavra entre Sim. eles, sozinhos entre eles. Mas até os Scorsese não teve coragem de colocar aqueles caras falando negro. É engraçado, você tem coragem de dizer que o cara cometeu crimes horríveis, mas essa palavra aqui, não. É um poder mágico, um poder mágico. É, exato. E uma outra coisa que eu vi hoje que me chocou, no momento que a gente está gravando essa entrevista, no mundo, a gente falou um pouco de lacração, você falou, e isso tá tendo um escândalo disso no mundo dos jogos, né? Uma empresa de consultoria, não sei se você viu isso, que ela se aproxima das empresas produtoras de jogo para colocar o conteúdo politicamente correto. Então, é uma picaretagem, porque Isso. do jeito que está. Eu não sabia sobre os jogos especificamente, mas isso em todas as empresas. Né? Eles criaram empregos. É uma máfia, né? É isso que é. Mas porque eles chegam em empresas e falam: se você não quer ter problemas, contratem a gente. Mas é o que a É máfia exatamente isso. sempre Isso está fez. Né? acontecendo. E aí É eu vi uma máfia. estrutura que não me entra na cabeça, que é o seguinte: durante o joguinho, dentro do jogo tem uma rádio, do jogo de carro tem uma rádiozinha tocando uma determinada música. Nessa música eles apagaram a palavra Deus. Oh my God! Então o God eles tiram. E eu não vejo razão para isso, sabe? Enfim, claro. Eu não sei o quanto isso afeta você, por exemplo, como roteirista, de você, olha, essas palavras aqui você não usa. Sim, Essas distinções não eu são. já tive problemas com isso, em mencionar Deus ou colocar um padre, personagem padre sob boa luz. Todo padre tem que ser pedófilo, menos o Júlio Lancelotti. Eu já tive problemas com isso. É um assunto que você tem que ter cuidado, porque em alguns desses grandes streamings, você falar sobre Deus, você tem uma reação meio demoníaca, uma reação meio demoníaca. E você, quando você vai usar determinados personagens, então você tem que colocar esse personagem dentro do estereótipo, caso contrário ele não é aceito? Daí tem toda uma negociação, mas é exatamente isso. Daí tem toda uma negociação de você tentar reduzir a estereotipação do personagem. Né? Você fala, não seria bom ele ter mais dimensões, não sei o quê. E daí você acaba se desgastando com o streaming, por não ficar aceitando de cara tudo que eles falam.
É difícil. Mas porque todos esses streamings, canais de TV, são presididos e dirigidos por um grupinho de elite paulista e carioca, muitos dos quais herdeiros, são super, super, super woke. É difícil lidar com isso. Como é você vê um futuro livre disso, Alexandre? Você vê um futuro próximo melhor nesse sentido? Eu não sei dizer. Eu acho que adolescentes que estão crescendo hoje em dia ou vão ser super woke e extremamente infelizes, porque eu acho que essa ideologia faz as pessoas ficarem infelizes. Uhum. Você contra a natureza humana, não dá para você lutar contra a natureza humana a vida inteira. Ou você vai ser assim, ou você vai ter uma reação oposta, descabida para o outro lado. Então, eu não sei o que vai dizer. Se você vai ter um bando de nazistas surgindo por causa do movimento woke. Eu vejo algumas pessoas mais jovens meio que resistindo a isso, mas eu não sei se o número delas é suficiente ainda. A minha impressão também é uma minoria. Para você se rebelar, sempre vai ser uma minoria. Tem uns canais aqui no YouTube brasileiros, né, que estão fazendo um movimento exatamente de resistir a isso, de tentar mudar, mas eu não sei o quanto eles conseguem meio que sozinhos, né? E isso, mas assim, na hora de escrever romance, aí você está completamente livre, você escreve do jeito que você quiser e liberdade total. Aí você consegue ficar livre da amarra woke, né? Porque eu tomei a decisão, né? Porque se eu tivesse não tomado essa decisão, eu poderia ter ido para outro caminho e ficado nas grandes editoras, né? Uhum. Mas de que vale, de que adianta eu ficar para uma grande editora escrevendo livros sobre índios maltratados por garimpeiros? Qual é a vantagem para mim? Então é melhor trabalhar com outra coisa, melhor é virar sei lá o que, né? Isso criativamente poda as pessoas, não? Porque você acho que mata. Eu acho que mata. Dá para ver vários talentos literários brasileiros que morreram nos últimos 10, 15 anos. Morreram como talento, né? Sim, desapareceram, não sobrou nada. Que se venderam por muito pouco, né? O que é exatamente que o mercado editorial estabelecido brasileiro oferece para um escritor para comprar a alma dele? É muito pouco. São viagenzinhas aqui e acolá, palestrinha aqui e acolá. Não é nem vendagem, não vende um grande. É nada, é se vender por nada. Entendi. E você tem aqui aquela trilogia das Quaresmeiras Roxas, você pretende transformar aquilo em filme, em série, não? Não, eu gostaria, mas não tenho nenhum plano para isso, não. Não tem nenhum plano. Talvez quando a inteligência artificial, daqui a 6 meses, do jeito que as coisas vão, daqui a 6 meses eu mando PDF A Coisa Não Deus para uma inteligência artificial e ela faz uma animação na hora. Talvez seja assim, mas eu não tenho nenhum plano específico. Você gostaria que fosse animação e não atores? Atores brasileiros. Sim. Tem 3 ou 4 assim, que eu gosto. 3 ou 4, 5. Fora isso, não sei. Mas dubladores brasileiros você gosta de muitos ou só é menos pior? Não sei nem se é menos pior, né? Você tem... E teria que ser filmado quase inteiro na Europa, com cuidado, com fotografia bonita e tal, porque a cidade de Quaresmeiras Roxas ela é mais europeia que outra coisa, né? Uhum. Ela não tem arquitetura neocolonial, eu não descrevi isso, pelo menos não parece com Minas Gerais ou Tiradentes. Você teria que filmar em Praga, na Itália, lugares assim. Ou com Pano Verde em Nova Iguaçu também pode ser. Então Nova Iguaçu logo ok. Você hoje já não é muito tranquilo achar as Quaresmeiras Roxas, salvo engano, você pode me corrigir.
Você pretende relançar pela Danúbio ou por alguma outra editora? Você pode fazer isso, pegar esses livros e lançar numa outra editora? Posso. Eu achei que você estava falando das árvores, que não era fácil encontrar as árvores. Eu Não. falo, mas não, tá cheio. Ele fala, não, mas a ideia é a Danúbio republicar os 3 livros de Quaresmeiras Roxas, que são uma espécie de trilogia. Eu não digo que é uma trilogia, porque talvez algum dia eu escreva mais alguma coisa, né? Mas tem 3 livros. Coisa de um Deus, Morte e Vida Celestina e A Alma da Festa. São 3 livros que se passam, pelo menos em parte, Quaresmeiras Roxas. E a ideia é que a Danúbio republique os 3 em um volume só. Daí eu vou reescrever, não muito, assim, porque eu sou contra reescritas muito dramáticas, muito Vai revisar drásticas. Algumas coisinhas. Pontuais. E talvez colocar mais um mapa, um pouquinho mais... talvez um mapa de novo. Mas essa é a ideia. Ou seja, vai mudar a imagem do grupo. Talvez. Não, mas aquele mapa está certo, na verdade. Nem precisaria mudar aquele mapa. Então, A Alma da Festa é o último, eu não li ainda. Você deixou um final aberto na Alma da Festa para uma continuação? Não necessariamente, mas é que os livros eles não são exatamente uma continuação do outro, são personagens diferentes e tal, né? Dá para ler tudo isoladamente. O que tem em comum é que parte da história se passa numa cidade no paraíso, chamada Quaresmeiras Roxas. Então, um próximo livro não precisa ter nada a ver com os personagens ou com a história dos outros livros. É só estar naquele lugar. É a única coisa que vai ter. Como se fosse o primeiro é a minha história, o segundo é a história do meu vizinho e a outra é a história do outro vizinho. É como... exato. Eu ia dizer que é como os livros do Balzac, mas não é, porque os personagens ficam reaparecendo nos livros do Balzac. Qual foi a inspiração para essas séries, assim? Você pensou em algum autor, quero fazer parecido com esse cara, eu gostei dessa ideia aqui, vou fazer uma coisa semelhante. Você tem alguém assim? Quaresmeiras Roxas? Os 3. Foi uma coisa completamente original Eu acredito que sim, não sei, eu não pensei em nada assim, porque primeiro, antes de eu escrever A Coisa Não Deus, que foi o primeiro livro que eu escrevi que se passa em Quaresmeiras Roxas, antes de tudo eu criei a cidade para mim, só para me divertir na minha cabeça, sabe? Uhum. Eu sempre gostei de imaginar coisas, ou ter palácios da memória na minha cabeça, ou fantasiar coisas. Eu tenho alguns palácios da memória que eu não uso para guardar, porque palácio da memória é um negócio usado para você decorar coisas, né? Mas eu não uso para decorar nada. Eu só uso porque eu gosto de ter o lugar, para andar mesmo, para ter o lugar, para ter a sensação de que eu tenho um lugar, que eu estou passeando, e tenho meu quarto, tenho a minha piscina, meu jardim e tal. Daí eu criei essa cidade na minha cabeça. Na época havia um aplicativo chamado StumbleUpon, que eu usava bastante, e eu pegava imagens que eu achava que poderiam ser Quaresmeiras Roxas, sabe? Tipo uma foto de um canto de Praga, foto de um canto de Milão. E com essas fotos, eu fui criando na minha cabeça essa cidade. Daí eu gostava de mentalmente habitar essa cidade. Sim. E foi daí que eu pensei em escrever os livros. Mas na época eu estava mais influenciado, porque isso tudo foi quando eu tinha 20 e poucos anos. E eu estava muito influenciado na época pelos escritores decadentistas e estetas do final do século XIX, que ficavam em torno do Oscar Wilde, ou que surgiram depois do Oscar Wilde. Era a minha influência maior. Então havia muito esteticismo no jeito com que eu encarava o mundo, né? Hoje um pouco menos, até bastante menos. Você falando assim, você me lembra um pouco do Robert E. Howard, que é o criador do Conan. Eu tenho uma série de contos dele, acho que em PDF, não no Kindle. E aí tem os contos, e no final ele começa a fazer uma descrição do mundo do Conan, só descrevendo o mundo. Tipo, se você quiser escrever uma história, então o mundo é desse jeito, as montanhas são assim, tem vales, não sei o quê. O que você está me falando de Quaresmeiras Roxas está me lembrando um pouco isso, né? A ideia do cara... o que eles chamam de construção de mundo, né? Os escritores de fantasia levam isso muito a sério. Alguns, nem todos, né?
Mas a partir do Tolkien também eles começaram a levar isso bastante a sério. Né? Eu não fui tão longe assim a ponto de criar uma língua. Eles têm uma língua que eles falam lá no Paraíso, mas eu não criei, eu não tenho talento linguístico para criar uma língua. Mas, e também eu tive mais sorte que eu estou falando de uma cidade só, então é uma cidade que daria para andar a pé em um dia, ou menos, muito menos até. Então eu mentalmente eu passei de lá para cá, eu conheço as ruas e tal. Uma outro formato que eu vi ano passado, acho que retrasado, apareceu um pouco e não sei se agora continua bombando, é a audiosérie. Você já pensou em trabalhar com isso? Você já viu como é que se faz uma produção dessa? Não, eu não tenho certeza. Você está falando de leitura de livros em voz alta? Não, não. Você entra no Spotify e você ouve episódios de série no Spotify. Como se fosse tipo um programa de rádio. Como se fosse radionovela. Você entra no Spotify, tem os episódios da história para você ir ouvindo. Mas tem efeitos sonoros e tal, ou é só alguém... Tem efeitos sonoros. Tem a locução dos autores com os efeitos sonoros, dos atores com os efeitos sonoros. Pode ser divertido de fazer assim. Mas não posso dizer que eu tenha pensado necessariamente. Eu penso em podcast, às vezes. Eu estava fazendo um com o Yuri Vieira. Medindo bigodes. Mas como é difícil a gente ter tempo ao mesmo tempo e tal, às vezes eu penso em ter um sozinho, mas também o que eu ia falar o tempo todo, eu não sei. Mas ainda é uma possibilidade de eu fazer um podcast. Aí seria só uma coisa só do Alexandre agora, e você não tem ainda uma ideia clara do que seria? Não, talvez eu só falasse do que eu quero falar no momento, e dane-se, alguma série, algum filme, algum livro. Você não falaria do cotidiano, política do dia, a notícia que saiu agora, nada? Eu acho que não, porque eu não teria também nada muito diferente. E também esse mundo de comentário de política, eu tendo a ir mais para o lado de humor, né? E eu ia fazer a mesma piadinha que todo mundo está fazendo, que sei lá, porque tem sempre as mesmas piadinhas do Alexandre de Moraes careca. Sei lá, não é um negócio que me atrai muito. Quando eu escrevo um texto e há uma necessidade de que ele seja sobre política, pelo veículo onde ele vai aparecer, daí eu tenho mais tempo para pensar na piada, tentar não fazer a mesma piada que todo mundo está fazendo, né? Mas falando ia ser um negócio meio descuidado e meio banal, eu acho. Não ia ser o melhor que eu poderia fazer. Para quê? Já tem bastante gente falando de política. Já. Você nunca trouxe nenhum absurdo da vida cotidiana para os seus livros, para os seus contos? Uma coisa que você viu, cara, isso aqui é tão nojento, tão absurdo. Eu acho que no Totolino tem, é uma visão de pesadelo de coisas que você vê na vida real, que você estava vendo durante a pandemia na vida real. Mas tem uma visão distorcida, mas não muito distorcida no Totolino, do Black Lives Matter, por exemplo. Eu ia falar, eu vi você falando disso. E todo mundo ficava colocando aquela foto do quadradinho preto. E sempre, não sei se você lembra disso, quando teve a morte daquele americano lá, aquele George Floyd. O santo George Floyd. Quando ele morreu, todo mundo, aqui no Brasil, na Nigéria, em Israel, todo mundo colocava um quadradinho preto no Instagram. E eu sempre acho alguma coisa assustadora quando todo mundo coloca a mesma imagem, sabe? Me dá uma sensação ruim. Eu imagino que sim. E eu ia perguntar alguma outra coisa, mas eu tô ficando com Alzheimer. Então a gente falou do Totolino, dos seus romances, dos seus contos. Cara, eu tô esquecendo alguma coisa. Eu perguntei da audiosérie já. Como é que é trabalhar? Trabalhar com séries, você vai escrevendo cada cena, quando você trabalha com séries, fulano está no quarto e diz o diálogo aí. É um processo super meticuloso. Primeiro, vamos supor que a ideia da série já foi vendida, né? Então você tem dinheiro para fazer. Aí você tem uma sala de roteiro, pelo menos a minha experiência foi sempre com sala de roteiro, não eu sozinho. Né? Você tem uma sala de roteiro, daí você começa a conversar sobre, tá bom, a gente vai fazer a série, a gente já vendeu
a ideia de quem são os personagens e sobre o que é a série, mas sobre o que vai ser a primeira temporada. Qual é o arco da temporada, se é que vai ter arco. E uma vez estabelecido isso, que às vezes demora meses, daí você vai, o que vai acontecer no piloto. Daí você fica meses conversando sobre o que vai ter no piloto, só conversando antes de escrever o que vai acontecer no piloto. Daí você produz uma sinopse, depois você produz uma escaleta, que é uma sinopse mais desenvolvida, cena por cena. Daí é tipo, na cena tal, o personagem X convence o personagem Y a devolver o que ele roubou. E não consegue convencer, sei lá, essa é a cena, né? Daí a cena seguinte é o personagem Y que não foi convencido a devolver, rouba outra coisa. Aí você vai, a escaleta tem, sei lá, bastante páginas, até demora para fazer a escaleta. Daí você tem que mandar a escaleta para o streaming ou para o canal, daí você tem que aprovar a escaleta. Daí uma vez tendo tudo aprovado, aí alguém sai para escrever o roteiro. Ou até mais de uma pessoa, às vezes, na minha experiência, às vezes era assim, eu escrevi algumas cenas e o Fábio Danese escreveu outras cenas, sei lá. Era essa experiência. Uma coisa que algumas pessoas criticam é a desnecessidade de algumas cenas serem muito eróticas, pornográficas. Os roteiristas, eles são incentivados a escrever, ou isso sai da cabeça deles? Tem uma demanda por parte de quem está lá em cima por isso, do tipo, a gente precisa botar essa mulher aqui pelada. Na minha experiência, que eu fiquei 8 anos numa série só, que foi um negócio. O negócio teve 4 temporadas, mas ela demorou 8 anos para ser feita. E como ela era uma série sobre prostituição de luxo, com atrizes bonitas, feitas na HBO, que na época tinha aquela reputação de colocar coisas, vou usar aspas com os dedos, edgy, coisas ousadas, né? Então havia, sim, por causa da natureza da série, havia uma pressão para isso. Mas nós roteiristas estávamos mais interessados na história, né? E às vezes você tinha uma cena que era completamente inocente e chegava da filmagem com os personagens transando ali, do nada, uma coisa que não estava no roteiro. Porque algum diretor, que não o diretor principal, mas porque uma série geralmente é dirigida por mais do que um diretor. Alguém na hora decidiu que tinha que colocar sexo ali. E daí você fica com a sensação de que aquilo é gratuito e bizarro. Meio que a revelia do roteirista e no final das contas a culpa cai para cima de vocês, né? É porque você vê como uma cena bizarra, né? Vamos supor que a cena é fulanos vão comer churro na praça e conversar sobre que eles precisam vender o carro deles. Um homem e uma mulher. Eles vão lá para conversar sobre isso, comer churro na praça. Daí você vai ver a cena, eles conversam sobre vender o carro, comem churro e começam a transar atrás de uma árvore. O que tem a ver? Nada. Tem a ver, né? E daí o roteirista fica parecendo um picareta, né? Impressionante. Então é isso. Acho que a gente falou bastante coisa sobre essa agenda woke que está pegando vocês ainda. Bastante. Sobre seus livros. O Férico Luar, ele vai sair agora, ele vai ser lançado agora em São Paulo, né? Em abril, ele foi para impressão hoje. Uhum. E provavelmente talvez ele entre em pré-venda daqui a 2 semanas. Então ainda em março, né? Finalzinho de março. E em abril vai ter lançamento. Em São Paulo, talvez Curitiba. São Paulo já tem uma data, não, né? Não tem, eu estou chutando que é final de abril, mas eu não sei. Curitiba é um talvez. E aí você chuta o lançamento do segundo livro quando? A publicação. Eu não sei, porque eu estou na página 80 do segundo e tem que esperar ainda o primeiro ser recebido, as pessoas se cansarem. Tem uma pausa entre o primeiro e o segundo, para as pessoas se inspirarem. Né? Entendi. Como uma série, você tem uma pausa entre a primeira temporada e a segunda temporada, que é uma pausinha. Né? Então, antes de publicar o segundo, talvez eu publique aquilo que eu estava te falando, de republicar... Não, antes dos contos, até republicar A Coisa Não Deus, Morte, Vida Celestina e A Amada Festa no volume só. E o terceiro você vai publicar amanhã. Daí talvez os volumes de contos e depois o
o segundo do Fério. O que você ia falar de publicar amanhã? Não, você falou, o segundo não tem data ainda e o terceiro vai ser amanhã. É primeiro, né? O terceiro vem primeiro. Sabe Deus quando, né? Não, mas é isso, Alexandre. Obrigadão, cara, por aparecer aqui. Eu que agradeço, Selma. Te receber. Prazer é meu. Obrigado por tudo. Sempre que você me convidar, aparecerei até quando você não me convidar. Um dia você vai chegar no seu computador e eu vou estar falando já meia hora. Mas assim que é legal, quando o convidado fala bastante, que é legal. Tá bom. Obrigadão, Alexandre. Valeu. Valeu. Concluí.